Uma grande dúvida que eu vejo que o pessoal tem, e o pessoal sempre pergunta, será que é possível fazer RAID 0 na Ruanas X99F8 em SSD NVMe? E é o seguinte, neste vídeo eu vou ensinar vocês como é que eu fiz para poder fazer esse RAID 0. Eu vou passar algumas dicas para vocês, para quem tiver interesse. Caso você queira ter um desempenho superior para abrir os jogos, seria interessante você fazer através do Windows. E eu usei um SSD da Kingspec, esse aqui é um modelinho de 256 GB. Eu também usei um SSD da KingDia de 128 GB. Eu vou ensinar vocês como é que eu fiz o RAID na F8. Eu vou até mostrar ela para vocês aqui, como é que tá a montagem aqui. E aqui tá a configuração, tá? Eu tô usando esse CPU Cooler aqui da Cooler Master. Qualquer coisa eu deixo um card passando para vocês do unboxing que eu fiz com ele, tá? E eu tô utilizando aqui, ó, um adaptador para poder utilizar um SSD. No caso, esse SSD NVMe que eu estou utilizando é o da Kingspec de 256 GB. Logo abaixo aqui da placa de vídeo tem outro SSD, o da KingDia de 128. E logo aqui entre o CPU Cooler e a placa de vídeo tem outra entrada para SSD NVMe. E aqui está o meu SSD normal, que está o Windows, que também é um da KingDia de 256 GB. E é o seguinte, tem como você fazer RAID sim pelo Windows, mas você tem que fazer o seguinte, você tem que instalar o Windows, por exemplo, num SSD SATA, você tem que utilizar um SSD SATA e instalar, e você tem que colocar dois SSD NVMe nas duas entradas para M2 da placa-mãe da Ruanas F8. Isso vale para F8 e para TF. Mas caso você queira deixar o Windows instalado num SSD NVMe, você tem que colocar um SSD num adaptador, que é um adaptador que eu tenho aqui. Eu vou deixar um card passando para vocês do vídeo onde eu fiz um unboxing dele. E a outra entrada M2 que tem na placa-mãe, você utiliza outro SSD, e assim você consegue fazer o RAID 0. Então a gente vai passar agora para a tela do PC. Eu vou ensinar vocês como é que eu fiz esse processo aqui de RAID. E também a gente vai fazer um teste aqui de velocidade, tanto de escrita como de leitura, para vocês poderem ver se vai ter alguma diferença ali no desempenho. E é isso aí. Espero que vocês gostem desse vídeo. E agora vamos para a tela do PC, galera. Antes da gente continuar aqui com o processo aqui, eu vou fazer primeiro um teste no Crystal Disk Mark nos dois SSDs separadamente, e eu vou printar os resultados finais para depois a gente comparar com o resultado após eu ter feito o RAID. Lembrando que neste vídeo eu vou ensinar vocês a fazer o passo a passo de como fazer o RAID aqui. E é o seguinte, para me mostrar os discos para vocês, eu vou entrar aqui em gerenciador de disco. Ele vai aparecer isso aqui para você, ó, criar e formatar a partição do disco rígido. Você pode abrir essa página e ele vai abrir essas seguintes informações. Esse disco 0 é o meu disco da Kingspec de 256 GB, igual eu havia relatado no início do vídeo. E aqui embaixo está o meu disco da KingDia de 128 GB. O diretório do Kingspec é o diretório E, e o diretório do KingDia é o D. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir aqui o Disk Mark, tá? Este aqui é o programa que a gente utiliza para fazer teste de benchmark. E a gente vai fazer primeiro no diretório D, que é o diretório do SSD da KingDia de 128 GB. Eu vou dar um AL aqui. Aí quando terminar esse processo aqui, eu volto com vocês com o resultado. E também a gente tira um print para poder deixar guardado aqui. E depois a gente faz um comparativo com o RAID 0. Pronto. Terminando de fazer aqui o teste no SSD da KingDia de 128 GB. E é o seguinte, eu preciso explicar para vocês que, eu esqueci de falar isso para vocês no review que eu tinha feito da F8. Lembrando que esta segunda entrada da placa-mãe F8 é uma entrada NVMe. Mesmo você colocando um SSD SATA lá da QZ-M2, não vai funcionar. Você tem que comprar sim NVMe para poder utilizar aqui na placa-mãe F8 na sua segunda entrada. Então a gente vai fazer aqui no diretório E, que é o meu SSD que está naquele adaptador que eu comprei. Qualquer coisa eu deixo um card novamente para vocês, igual eu deixei no início do vídeo. E a gente vai fazer aqui agora o teste nele, para a gente ver qual vai ser o desempenho. Lembrando que aquele suporte lá, você consegue sim extrair um pouco mais de velocidade. Então, terminei de fazer aqui o teste no Crystal Disk Mark no SSD da Kingspec, tá? O de 256 GB. Lembrando que, novamente, que eu estou utilizando ele no suporte PCI Express. E aqui em leitura, ele deu 1620 pontos. E aqui em escrita, igual eu havia explicado para vocês, como suporte, a escrita vai dar um pouco melhor comparado com aquela segunda entrada M2 da F8. Ela é uma entrada um pouco reduzida, digamos que ela é um NVMe 2.0, enquanto aquela primeira entrada da F8 é um M2 NVMe 3.0. Então a velocidade da segunda entrada da F8 é um pouco reduzida na questão de escrita.
tá? Então agora eu vou fazer o RAID aqui para vocês, eu vou mostrar passo a passo como é que faz este processo. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem o RAID através do gerenciador de disco. E é o seguinte, para poder fazer esse processo, é só você vir aqui na barra de pesquisa do Windows e digitar gerenciador de disco. Vai aparecer isso aqui para você, ó, criar, formatar a partição do disco. Você clica e ele vai aparecer aqui o gerenciamento de disco. E vai mostrar novamente, igual eu mostrei para vocês, né, os discos que eu estou utilizando aqui na placa. Tem um 3 aqui, o da KingSpec de 256 GB, da KingDian de 256 GB que está instalado no Windows, onde você não pode mexer, você tem que deixar ele quieto. E logo aqui abaixo a gente tem mais um, que é um da KingDian de 128 GB. Para você poder fazer o processo de RAID aqui, primeiramente você tem que apagar as duas partições, a partição que tiver ali no seu SSD. Clica com o botão direito em cima da partição, excluir volume e dá um sim. Vou excluir aqui também deste aqui, excluir o volume, dá um sim. Pronto, ele vai ficar dessa seguinte forma, não alocado, e o outro aqui também vai ficar marcando como não alocado. Agora você vai ter que passar esses dois discos para disco dinâmico. Só você clicar em cima do primeiro disco, onde você vai fazer o processo de RAID. Você vai vir aqui, ó, converter em disco dinâmico. E vai aparecer essa tabelinha aqui para vocês. Você seleciona os dois discos, onde você vai converter ele, dá um OK, e ele vai fazer a conversão. Olha lá, ó, ele converteu o disco 0 e o meu disco 2 para disco dinâmico. Agora que entra a sacada para você poder fazer o RAID. Aqui na partição não alocada, pode ser no primeiro disco, você clica em cima com o botão direito e vai clicar aqui em novo volume distribuído. Ele vai aparecer esse assistente aqui. Dá um avançar. E aqui que está o negócio. Esse disco 0 é o primeiro disco que eu selecionei a partição para poder fazer um disco distribuído. Aí aqui logo aqui em disponível ele vai marcar o seu outro disco dinâmico que está disponível, no caso o meu disco 2. Aí você clica em cima dele e dá um adicionar. Só que é o seguinte, um dos seus SSDs vai ficar somente a metade, o seu armazenamento vai ser dividido em dois. Um disco vai ser dividido em dois e o outro vai ficar normal. Aí vai ter uma partição desse disco que vai ficar dividido, que vai ficar sem partição. Aí eu já ensino para vocês aqui como é que vocês fazem para dar uma partição, para você poder utilizar também ele, né? E depois disso aqui, depois de você ter selecionado os dois discos aqui, você dá um avançar. Aí você pode atribuir qual letra que você quer. Eu vou deixar como D mesmo. Você dá um avançar. Aqui você pode colocar qualquer nome, eu vou colocar como jogos 1. E você coloca aqui executar uma formatação rápida, dá um avançar e dá um concluir. Prontinho. Depois que você terminar de fazer aqui o processo que eu mostrei para vocês, ele vai marcar aqui, ó. Os dois discos estão feito RAID. Quando você selecionar uma partição aqui, ó. Digamos que você seleciona a partição do disco 0. Ele automaticamente vai selecionar também o disco 2 aqui, ó, a partição. Vai ficar marcando em azul aqui. Já essa parte aqui que eu falei para vocês, que divide o meu disco de 256 GB em dois, só você clicar com o botão direito em cima, novo volume simples, dá um avançar, dá um avançar, dá um avançar. E aqui você faz o seguinte, você coloca outro nome, eu vou colocar como jogos 2. E executar uma formatação rápida, dá um avançar, dá um concluir. Pronto, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Ele vai ficar também uma partição e você vai poder utilizar. E quando você for olhar aqui na sua explorador de arquivos e vir aqui em seu computador, tá vendo que ele vai marcar aqui jogos 1 e jogos 2? Esse jogos 1 aqui é o que eu fiz o RAID e esse aqui é a outra partição do meu SSD que foi dividida em dois, que você também pode utilizar para jogos. Mas lembrando que esta partição aqui não vai ter uma velocidade duplicada, somente a do RAID que vai ter a velocidade duplicada. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá no DiskMark, vamos fazer agora aqui o teste de velocidade para ver se vai ter alguma diferença aqui em leitura e em escrita. Prontinho, terminei de fazer aqui o teste no Crystal DiskMark. Como vocês podem ver, em leitura sequencial deu 3.220.34 megabytes por segundo. Em escrita deu 1.150.08 megabytes por segundo. Criei aqui o print, né, dos testes que eu havia feito nos SSDs separadamente, e esse primeiro print aqui foi feito no SSD da KingDian de 128 GB, que deu uma leitura de 1640.38 megabytes por segundo e uma escrita de sequencial de 571.25 megabytes por segundo. Vou recapitular para vocês que, como eu estou utilizando esse SSD na entrada M2 NVMe, que é a segunda entrada da Ruanazi X99F8, essa entrada é uma entrada SSD um pouco reduzida, digamos que é uma 2.0, por exemplo. Por isso que dá uma escrita um pouco abaixo, dá uma velocidade de escrita de um SSD SATA convencional. E eu também tirei o print aqui do segundo teste que eu fiz separadamente do SSD da KingSpec, que eu fiz com o suporte de PCI Express, que eu estou usando aqui no barramento X16, que trabalha em X4. É o seguinte,
A leitura sequencial foi de 1608.13 megabytes por segundo e a sua escrita foi de 1133.94 megabytes por segundo. O resultado de leitura feito RAID multiplicou por 2 praticamente. Se você for pegar, por exemplo, aqui, eu vou abrir a calculadora, esses dois valores aqui, ó, 1640.38 mais esse valor aqui, ó, 1608.13 vai dar 3.248 pontos. Aqui deu o quê? 3.220, ficou bem próximo, tá? Já em leitura não teve tanto assim uma diferença. Como vocês podem ver aqui, ó, o primeiro SSD aqui, o segundo SSD que foi feito o teste individual, que foi o da Kingspec, deu 1.133 pontos. Se a gente somar esse valor com o valor que deu do SSD da Kingdie, que está na porta M2 da placa-mãe, se você somar esse valor, 1.133.94 mais 571.25, daria 1.705, né? Aqui deu 1.150, a diferença foi quase imperceptível. Mas creio eu que este primeiro SSD aqui está limitando um pouco, tá? Por questão dele estar na entrada M2 ali, que eu expliquei para vocês, que não é uma entrada realmente NVMe 3.0, que vai te entregar uma ultra velocidade. Mas creio eu que esse resultado aqui já é o suficiente ali, que você vai ter um desempenho um pouco melhor na hora que você jogar os seus games, né? Vai ter um load um pouco menor. Então era isso aí que eu queria trazer para vocês. É bem simples de se fazer, tá, galera? Igual eu mostrei para vocês no vídeo aí. Dá sim um resultado, não dá aquele resultado top de linha, igual daria se você estivesse fazendo direto pela BIOS, daria um desempenho um pouco melhor, mas igual eu havia feito uns vídeos passados aí, mas eu vou recapitular vocês, que não tem como você fazer RAID 0 em SSD NVMe através da BIOS dessas placas X99 chinesas. Só tem como você fazer RAID através de SSD SATA. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha tirado as suas dúvidas. E no próximo vídeo eu posso fazer um teste com games aqui, porque eu estou sem jogos no momento. Vou baixar uns games futuramente aí, a gente pode fazer um teste aqui, ó, para ver se vai ter um tempo menor de load. E eu posso testar sem o RAID e com o RAID. A gente vai ver se realmente essa quantidade do load nos jogos vai diminuir. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Fui!